Oi gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Sem Esforço. O vídeo de hoje eu vou te mostrar um aplicativo chamado CoinTower. Esse aplicativo é um aplicativo que você vai mesclando tipo um com um, mesclando casas, né, de level 1, pro level 2, assim, vai mesclando até chegar, tipo, 50, por aí vai, tá bom, gente? É um aplicativo bem top mesmo. Mas antes de tudo, eu queria falar pra vocês que eu criei um perfil lá no meu Instagram, tá aparecendo aí na tela, tá bom? E tá aqui no link da descrição, então corre lá, tá bom? Que lá vai ter spoilers dos vídeos, né? Quando não sair no YouTube, vai ter spoiler lá, tá bom, gente? Quando você abrir o CoinTower, você vai fazer um login com o Facebook ou com o Google e vai aparecer essa telinha aqui. Você fazer o check-in diário todos os dias. Você apertar em Collect, tá bom? E vai aparecer pra você meio que duplicar essas moedas que você coletou. Eu vou não estar duplicando não, tá bom, gente? Mas se você duplicar, fique à vontade. Você pode duplicar, tá bom, gente? Mas eu vou estar saindo aqui pra vocês verem como que é. Vocês podem perceber, aparece essa mensagem aqui de novo, também você aperta no X, tá bom? Só aperta no X. Aqui é meio que a minha cidade, né? Vocês podem perceber que esse aviãozinho fica passando e dá essas caixas aqui. Essas caixas tudo aparece pra vocês. Você vai clicar tudo, tá bom? Você clica tudo. Tô level 20 já, tá? Você vai estar level 20, mas você jogando bastante vai estar level 20. Você vai cozer aqui e pronto, ó. E aqui você precisa bem legal que você não gasta essas moedas. Então você vai juntando aqui, ó. 11 com 11. Vai mesclando a level 12, level 13 e assim por diante. Vai mesclando, tá bom? E, gente, o mínimo de saco desse aplicativo é de 3 dólares, ok, gente? E pra estar sacando eu preciso ter 30 dólares, mas daqui a pouco eu mostro a opção pra vocês de como tá sacando, ok, gente? Vocês podem perceber que tem essa opção aqui do meio, que tem 16, pra vocês não tá aparecendo 1, tá bom? Você vai estar clicando, tá bom? Vai clicar, até... Aí meu que voltar, tipo, a level 12, por aí, você vai clicando bastante. Você vai estar juntando até o level 20, por aí vai, tá bom? Então, clicando bastante. Você pode estar vendo, eu vou clicando aqui, você vai clicar. Você vai clicando assim, na louca mesmo, clica. Até chegar, tipo, level máximo, tá bom? Depois a gente vai voltar pro level que tava antes, ó. Entrando aqui, voltou. Aí tem que ter lugarzinhos aqui, tá bom? Vocês podem perceber que os negocinhos com cadeado eu vou desbloqueando ao longo que eu vou jogando, tá bom, gente? Ó. Aqui, o level 21, vocês podem perceber que eu ganhei 0,4 centavos de dólar. Mas se eu quiser, eu posso duplicar. Mas eu não vou estar duplicando não, tá bom, gente? Mas se você quiser, não pode estar duplicando. Você vai ganhar o dobro de 0,04 centavos de dólar, que é 0,08 centavos de dólar. Esse aplicativo tem bastante comerciais, tá bom, gente? Mas a prova do aplicativo que paga é os comerciais. Então, tipo, não fica irritado por nada, porque os comerciais vão te pagar, tá bom, gente? Então aqui, vocês podem, eu vou juntar mais um pouquinho aqui. Vocês podem perceber que essa opção aqui de slot, você não tá clicando nessa opção de slot, que vai estar girando. Quando você acabar essas moedas, o aplicativo tá jogando pra essa telinha aqui, pra tá girando o slot. Pra quem já jogou o CoinMaster, é bem parecido essa opção aqui. Porque o CoinMaster você vai meio que sendo martelinhos pra atacar a vela dos outros. Então, tipo, é bem parecido bem com essa opção aqui. Então você vai pra cima do spin. Vocês podem perceber que tem esses escudinhos aqui em cima, né, que são escudos com raios. É bem importante ter esses escudos. Ao longo que você vai girando, você vai girando esses escudos. Porque as pessoas podem atacar a sua vila, pode roubar seu dinheiro e vai meio que proteger as suas vilas, sua vila, sua cidade, com esses escudos. Então é bem importante você ter esses escudos, tá bom, gente? Aqui em cima tem ganho 5 prêmios múltiplos. Vai ter outra opção pra vocês, tipo, gire tantas vezes pra ganhar tantos dólares e vou ganhar 0,15 centavos de dólar se eu criar 5 prêmios múltiplos, tá bom, gente? Então eu preciso ganhar esses prêmios pra me tá ganhando 0,15 centavos de dólar, tá bom, gente? Então você vai girando sua roletinha até meio que acabar seus vídeos, porque você pode perceber que tá 52/50, que é as vídeos que eu tenho ainda pra girar. É o spin pra estar girando o slot. Então eu vou girando bastante pra me estar ganhando algumas moedas, pra me estar junto. As moedas você não troca por dinheiro, essas moedas, tá bom? Você só vai comprando as caras com essas moedas, ok? Vindo aqui em social, pelo que ele mostra quantas pessoas estão no level, tipo, tem level 61, estão mais level, tá bom, gente?
Vindo aqui em rank, tem uma opção que tá, as pessoas estão com mais pontuação. Como você pode ter visto aqui, eu tô só com 28 de pontuação. Você pode estar com muito mais de pontuação do que eu, tá bom, gente? Vindo aqui em serviço, essa opção é bem legal também, que você consegue ver as pessoas que utilizaram o seu código, tá bom? Então, 2 pessoas utilizaram meu código há 2 dias atrás. Vindo aqui essa segunda opção é a opção que o aplicativo te mandou uma mensagem, mas aqui não é útil, tá bom, gente? Vindo aqui nessa última opção, a azulzinha, é pra quê? Essa opção aqui é pra quando você não entendeu o que eu disse nesse vídeo, alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo também, nos comentários. Ou você pode vir nessa opção aqui do aplicativo, tipo, eu tô com dúvida de como retirar. Você aperta ali e aqui, ó, vai ter a coisa que você está retirando, vai explicar bonitinho o aplicativo. E se você tiver alguma dúvida ainda, é só apertar aqui em perguntar algo, ok, gente? Vindo aqui em shopping, essa opção não recomendo vocês estarem comprando, porque quando acabar as suas vidas lá no slot, você pode estar comprando suas vidas, só que aqui você gasta seus dólares, que a gente está economizando para trocar por dólares, então não vale a pena, ok, gente? Então vocês tiram. Vindo aqui nesses 3 skins, tá bom, gente? Você pode ativar o som. Eu sempre deixo de desativar porque me irrita um pouquinho. Vindo aqui lá, acho que é comprar, né? Você é o shopping aqui. Vindo aqui em retirada, tem só retirada do PayPal, tá bom? Eu tenho 5,52 dólares e eu preciso ter 30 dólares para estar sacando 3 dólares. Aí tem de 45, 60, 90 e 150. Então, só você jogar bastante, você vai estar conseguindo as retiradas, tá bom, gente? Então, eu vou estar saindo aqui e vindo apertando de novo essa fotinha. Vindo aqui nessa opção aqui, conta do PayPal, você vai estar utilizando, colocando seu e-mail do PayPal ali, tá bom, gente? Colocando seu e-mail do PayPal, tipo, você mudou de conta, tá com 8 e-mail, você aperta em edit e pode estar mudando, tá bom, gente? E vindo aqui em contato e termos e privacidade, essas coisas, é pra você meio que entrar em contato com o aplicativo, tá bom, gente? E vindo aqui em termos, privacidade e função, é as opções que você meio que tem alguma ajuda, pede pra alguma ajuda do aplicativo, é só você apertar nessas opções, tá bom, gente? Vindo aqui embaixo em logout, é pra você meio que deslogar da sua conta e logar em outra, tá bom, gente? Vindo aqui nessa opção de 999 é a opção de você convidar amigos. Eu vou estar marcando pra vocês aqui em cima mesmo, bem lá em cima mesmo, tem a opção de você colocar um código de convite. Pra mim não tá aparecendo porque eu já coloquei um código de convite de uma pessoa, tá bom, gente? Mas se você quiser deixar o seu código de convite nos comentários, pode deixar. Mas não coloque o link, nem só o código, coloque mais algum comentário, tá bom, gente? Aqui é meu código, que é o 004D4I, então vocês podem estar utilizando meu código, tá bom, gente? Utilize meu código. Se não quiser utilizar meu código, não precisa, tá bom, gente? Vindo aqui nessa parte aqui de cima, eu convidei esses amigos, vocês podem ter visto, só que eu não ganhei nada. Eu vou ensinar como ganha convidando amigo, ok, gente? E vindo aqui nessa parte aqui, né, a parte que eu tô mostrando pra vocês aqui, é meio que você convida uma pessoa e seu amigo chega ao level 30, você ganha 15 centavos. Se seu amigo chegou ao level 15, chegou ao level 50, você ganha 18 centavos. Seu amigo chegou ao level 390, acho que assim, você ganha 195 centavos. E assim por diante, tá bem? Seus amigos vão ter que jogar bastante, tá bom, gente? Aqui tem a opção de saque, né? Se eu clicar na opção de saque, tem a opção de saque de sacar 90 centavos de dólar, 30 dólares não, tem como sacar 3 dólares, 4,50, 21 dólares e 150 dólares. Vindo aqui entre os melhores, aqui tem as pessoas que convidou mais amigos, tem pessoa que convidou 600 amigos, tem pessoa que convidou 522 amigos. Vocês podem perceber que essa pessoa que convidou menos amigos tá com mais dinheiro, porque os amigos que ela convidou tá jogando e tá ganhando bastante dinheiro pra elas, tá bom? Então é bem top mesmo. Então fala pro seu amigo jogar bastante o jogo, é só mesclar mesmo. Fica uns 30 minutinhos jogando, chega no level 20 e assim vai, tá bom? E é bem top esse aplicativo, essa opção aqui, tá bom, gente? Então, só pra você tirar aqui, vou tirar aqui. E, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. E, gente, me esqueci de uma coisa. Vindo aqui em Joaquim Pô, se a pessoa de Joaquim Pô, eu não sei como ativar ainda, mas quando eu souber, eu vou trazer aqui pro canal como ativar essa opção de Joaquim Pô. Vindo aqui aí em cima, essa bolsinha de dinheiro, só clicar nela. Simplesmente você vai assistir vídeos pra estar ganhando alguns dólares, tá bom? E abra 4 caixas misteriosas. E o que são essas caixas misteriosas? O que são essas caixas misteriosas? Pra mim tá ganhando 0,4
$4, que são essas caixas misteriosas. Vou estar tirando aqui da tela para vocês verem o que. Tá, o avião, quando passa o avião pela sua cidade, eles jogam caixas, né? E toda vez essas caixas aqui, essa caixa roxa, você aperta e abre ela assistindo o vídeo, tá bom, gente? Então é assim que funciona o aplicativo. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo, tá bom? E para te ajudar, tá bom? No aplicativo, porque eu vou trazer conteúdo de qualidade para vocês. E vou trazer muitos aplicativos que pagam. E se tiver algum aplicativo que não paga, um aplicativo que você tenha dúvida, só comentar aqui embaixo, tá bom? Que eu vou estar interagindo com vocês, eu vou estar respondendo sua pergunta. Então, se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui nos comentários, pode colocar que eu vou estar interagindo com você, vou estar respondendo a sua pergunta, ok, gente? Então, ative as notificações, porque tá saindo vídeo dia terça, quinta e sábado, tá bom, gente? Pode sair às 12 ou às 2 horas da tarde, tá bom? Então é 12 ou às 2 horas da tarde, programando o seu despertador, porque vai estar saindo vídeo novo de como ter uma renda extra, tá bom? Jogando em aplicativos pelo seu celular, ter uma renda extra sem sair de casa. Então, falou, até o próximo vídeo e tchau!